E aí, pessoal, beleza? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Opa! Preparadíssima. Hoje a gente vai desvendar a vida e as aventuras, as desventuras, na verdade, de Ivan Canabrava. E o Ivan? Isso aí é pronto cada uma. Pelo que eu vi, ele é um personagem, tanto. A trama mistura crime, tem filosofia e até folclore brasileiro. É mesmo. E já começa com uma paixão peculiar do Ivan. Qual? Me conta. Zumbis. Zumbis, tipo aqueles filmes de terror. Não, nada disso. O Ivan é fascinado pelo zumbi do folclore brasileiro. Sabe, aquela figura carregada de mistério e simbolismo. Ah, entendi. Mas e aí o que ele faz com essa fascinação toda? Ele mergulha de cabeça no assunto, pesquisa tudo sobre venenos, plantas, até se consulta com um especialista, um tal de Dr. Cereço, para aprender mais. Que figura, hein? Meio cientista maluco, meio filósofo da natureza. É tipo isso, e é com esse Dr. Cereço que o Ivan aprende sobre a combinação da planta Pyrethrum parthenium com o veneno do sapo cururu, que pode causar uma catalepsia profunda, como se a pessoa entrasse num estado de morte aparente. Caramba! Parece perigoso. E onde ele queria chegar com isso? A questão fica interessante. O Ivan, usando esses conhecimentos, bola um plano para lá de ousado. Eita, Conte a própria morte. pra quê? Para aplicar um golpe na seguradora, claro. Ah, entendi. Mas será que deu certo? Digamos que nem tudo saiu como planejado. O plano dele dá umas derrapadas e a gente acaba se divertindo com as situações que ele enfrenta. Na vida real as coisas raramente saem como a gente espera, né? Pois é, mas no meio dessa confusão toda, ainda tem espaço para um romance. Quem ele conhece? A Minolta, uma poeta de espírito livre que vai morar com ele. Eita! Imagina a confusão. Ele já tinha uma ex, né? A Zilda. Exatamente. E a Zilda não se conforma com o fim do relacionamento. Ciumenta, possessiva, não aceita a Minolta de jeito nenhum. Nossa, que situação. Pois é, imagina a Zilda e a Minolta dividindo o mesmo teto com o Ivan. Só podia dar confusão. Mas a história não para por aí, né? Não mesmo. Tem um assassinato misterioso para desvendar também. Uma socialite rica, Delfina Delamar, é encontrada morta e o detetive Guedes, responsável pelo caso, começa a suspeitar do Ivan. O detetive Guedes. Aquele durão que não engole história fácil. Ele mesmo. E aí as coisas começam a ficar realmente interessantes. A trama do golpe, o romance, o assassinato, tudo se mistura. Nossa, que mistério. E o que mais acontece? Para aumentar o suspense, o Ivan é convidado para um retiro numa montanha, o refúgio do Pico do Gavião. Um lugar isolado, cercado de natureza, mas com uma atmosfera meio sinistra. Que lugar, hein? Parece até cenário de filme. E é nesse lugar que o Ivan presencia uma cena, digamos, peculiar. Ele vê um jovem chamado Carlos tendo um encontro suspeito com um casal. Parece um triângulo amoroso cheio de segredos. Triângulo amoroso, retido misterioso. Essa história tá cada vez mais interessante. E segura essa. O Carlos, na verdade, é uma mulher chamada Maria disfarçada de homem, Que reviravolta? Mas por que ela se esconde? por causa de um passado traumático. E essa revelação só aumenta as perguntas, né? Qual o papel dela nessa história toda? É verdade. Mas as surpresas não param por aí, né? Tem mais alguma bomba pra soltar. Tem sim. Outra hóspede do retiro, a Suzy, é encontrada morta. E as evidências apontam para a Maria. Caramba, Maria. Mas será que ela é realmente culpada? O que será que aconteceu? Pois é, a trama se complica cada vez mais. A Maria se torna a principal suspeita, mas será que ela realmente é assassina? E o que o Ivan tem a ver com tudo isso? Nossa, quanta pergunta. A gente vai descobrir tudo isso na próxima parte. Claro. Na próxima parte, a gente mergulha ainda mais fundo nos mistérios do Ivan Canabrava. Fiquem ligados. Então tá combinado. Até a próxima, pessoal. Nossa, que final de parte, hein? Fiquei aqui pensando em tudo que aconteceu até agora. Pois é, né? E a gente mal começou a desvendar os mistérios do passado do Ivan. Lembra que o detetive Guedes descobriu que ele tinha trabalhado na seguradora pan-americana? Sim, lembro. E que ele tinha um conhecimento profundo sobre veneno de sapocuru. Isso mesmo. Mas o que a gente não sabia é que esse passado na Pan-Americana guarda segredos sinistros, viu? Sério, que tipo de segredos? A gente descobre que o Ivan se envolveu no caso pra lá de suspeito quando trabalhava lá. A morte de um cliente chamado, você acredita, Estrucho. Estrucho. Que nome, hein? Já parece suspeito. Mas o que aconteceu? Estrucho morreu pouco tempo depois de fazer um seguro de vida altíssimo. Aí a viúva, Dona Clara Estrucho, pediu um exame post-mortem para agilizar o pagamento do seguro. Só que o caso gerou um debate enorme dentro da seguradora. Entendi. De um lado a viúva querendo dinheiro e de outro O lado. chefe do jurídico, o Riberoles, um cara super metódico e desconfiado. Ele achava que a seguradora estava caindo numa armadilha. É normal. Um advogado sempre pensando em todos os cenários, né? E aí, o que aconteceu? A Pan-Americana acabou cedendo à pressão e autorizou o exame. Aí, surpresa. O exame revelou que o estrucho foi envenenado. E com qual veneno? Não me diga. Acertou. Veneno de sapo-curu.
Aquele mesmo que o Ivan tanto pesquisava. Caramba, quanta coincidência. Mas será que o Ivan tinha alguma coisa a ver com isso? E as coincidências não param por aí. A polícia descobriu que o Estrucho tinha um caso com a Delfina Delamar. Peraí, você está dizendo que o Estrucho, o cara que morreu envenenado, tinham um caso com a Delfina. A mesma Delfina que foi assassinada anos depois. Exatamente. E tem mais. Lembra daquela receita médica assinada pelo Dr. Barano, hematologista da Delfina, que estava na bolsa dela? Sim, lembro. Pois bem, a polícia descobriu que o Estrucho também era paciente do Dr. Barano. Que loucura. Mas que ligação toda essa gente tinha? O detetive Guedes, com seu faro de Sherlock Holmes, descobriu que tanto o Estrucho quanto a Delfina sofriam da mesma doença rara. E aí ele começou a suspeitar que eles tinham planejado tudo. Planejar o quê? O Guedes acha que o Estrucho e a Delfina armaram para forjar a morte dele com o veneno do sapocuru. A ideia era pegar o dinheiro do seguro e fugir juntos. Nossa, que plano mirabolante. Mas e o Ivan? Onde ele entra nessa história? Guedes descobriu que o Ivan, na época, era o único funcionário da Pan-Americana que tinha conhecimento sobre o veneno do sapocuru. É mesmo? Então ele pode ter ajudado o Estrucho a forjar a morte. É essa a suspeita do Guedes. E se for verdade, explicaria porque o Ivan tá tão relutante em falar sobre o passado. E faz sentido. Mas espera aí, tem mais uma peça nesse quebra-cabeça. O Ivan foi internado num manicômio depois da morte do Estrucho. É verdade. Ninguém acreditou na versão dele na época. A polícia achava que ele era cúmplice do Estrucho e a seguradora queria abafar o caso a todo custo. Tadinho do Ivan. É. Mas e como ele saiu do manicômio? Ele fugiu. E a partir daí, passou a viver escondido, com medo de ser preso. Foi nessa época que ele conheceu a Zilda e começou a escrever os livros usando um pseudônimo. Pseudônimo. Qual? Gustavo Flávio. O mesmo nome que o Guedes usou para procurar o Ivan no refúgio. Caramba. Agora tudo faz sentido. O Ivan ficou apavorado porque sabia que o passado podia vir à tona. Mas e agora? O que vai acontecer com ele? Na última parte do nosso mergulho, a gente vai descobrir o desfecho dessa história. Prepare-se para mais reviravoltas. Que loucura essa história, né? Cada parte a gente descobre mais um pedaço desse quebra-cabeça. Pois é, e olha que as peças que a gente encontrou até agora não são nada bonitas. E a gente achando que o Agenor era o assassino da Delfina. A gente caiu direitinho na armadilha do Egínio Delamar. Pagou o Genor pra assumir a culpa. Que cara manipulador. De Guedes, Uhum. incansável. Descobriu até que tinha gente que viu o Ivan perto de onde Delfina foi assassinada. Complicou pro nosso Ivan. E como complicou. Mas sabe o que me deixa mais chocada nessa história toda? O Gênio Delamar. Quem diria que um homem tão sofisticado seria capaz de tanta crueldade? Descobriu o caso da esposa e já planejou uma vingança terrível. Aquele plano macabro na adega da rua Saravillela. Que horror. É de arrepiar. O Delamar não queria só matar o Ivan, ele queria humilhá-lo, torturá-lo. Ainda bem que o Guedes chegou a tempo de impedir o pior. O Guedes desconfiou do Delamar desde o começo, se não fosse a intuição dele. Mas e aí, o que aconteceu com o Delamar? Morreu num confronto com a polícia. Ele e os capangas. Justiça foi feita, então. Mas a que preço? 2 policiais também morreram. Uma tragédia. E o Ivan, como ele ficou depois de tudo isso? Fisicamente ele se recuperou, mas as marcas psicológicas. Isso deve ser difícil de apagar, né? Passar por uma situação dessas. A Minolta foi fundamental pra ele, sabe? Acolheu ele na casa dela em Guaba, ajudou ele a lidar com trauma. Que bom que ele teve esse apoio, o Guedes. Continuou na polícia. Mas aquele caso mexeu muito com ele. Imagina, ver de perto a maldade humana, assim. E o Ivan, você acredita que ele tentou voltar a escrever? É mesmo. E conseguiu. Não, ele até recomeçou Buffo e Spallanzani, mas não teve jeito. As lembranças... E ele devem ter voltado com tudo, né? No fim, ele desistiu e apagou tudo. Que triste. Mas talvez seja um recomeço, né? Quem sabe. A história do Ivan, apesar de tudo, nos ensina sobre superação, sobre recomeços. É isso aí. Uma história cheia de suspense, reviravoltas, mas também com lições importantes. E por hoje é só, pessoal. Esperamos que tenham gostado de mergulhar na vida de Ivan Canabrava com a gente. Até a próxima!